Olá, graça e paz, povo de Deus. Ótima terça-feira a todos nós, para a glória de Deus. Amém. Amém. Vamos então, amados, a mais um dia de oração, busca pela presença de Deus, busca por um destravar. Amém. Quinto dia da campanha de oração e jejum para destravar. Glória a Deus, aleluia. Vamos então à palavra de Deus. Vamos ao livro de Lucas, continuamos no livro de Lucas. Vamos lá contar uma parábola que Jesus estava contando aos discípulos, que é a parábola da viúva persistente. Então Jesus quer nos falar hoje de oração. Amém? Parábola está no livro de Lucas 18. Vamos ler uma parábola bem curtinha, do 1 ao 8 ali, né? São 8 versículos para nós nos edificarmos com a palavra de Deus, né? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém, amados? Amém. Vamos então louvar o Senhor. Lucas 18 e Salmo 91 ao final e nós oramos. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. É a palavra de Deus. Fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, é meu Deus, é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, é meu Deus, é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Amado Deus e poderoso Pai, colocamos o povo que está aqui orando conosco em tuas mãos, Senhor. Orando, clamando pela tua providência divina, pelo teu favor em nossas causas. Ó Pai, vem guardando, livrando, protegendo, repreendendo toda a fúria de Satanás contra estas vidas, ó Pai. Vem guardando, livrando, protegendo dos acidentes, dos atrapalhos, das manipulações, de toda a fúria, de toda a injustiça. Em nome de Jesus, meu Pai, guardando as nossas crianças, os nossos idosos, sejam guardados, livres de todo mal, de toda maldade, em nome de Jesus. Blinda com teu sangue, Pai. Aonde eles forem, que o Senhor os guarde e os livre
de cair, de fraquejar, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja renovando a fé dos meus irmãos hoje aqui, Pai. Entra na casa, entra nas finanças, entra na família, entre, Senhor, com providência em favor desta vida, Pai. Nós estamos clamando, Senhor, por um destravar, para que todo o atrapalho, todo o laço, todo o embaraço, todo o projeto satânico venha cair por terra, que toda arma forjada e preparada não prospere contra a vida dos teus filhos, que todo tipo de trama do inimigo, todo tipo de projeto ardiloso contra a vida, contra a família, contra os projetos, contra os sonhos, contra tudo, contra o ministério, Pai, contra tudo que o Senhor colocou nas mãos dos teus filhos e filhas, que a astúcia do inimigo seja descoberta, que o mal venha a ser desfeito, aniquilado, vencido, em o nome de Jesus, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém. e amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Vamos à Glória a palavra Deus. de Deus, amados. Vamos a uma palavra, quinto dia hoje de oração para destravar. Estamos nos dedicando alguns momentos para a oração, né? Clamando por esta campanha, clamando por este canal que tem sofrido alguns ataques, né? A gente sabe que o diabo não gosta de oração, né? Onde tem oração, tem rompimento, tem destravar, tem Deus agindo em nosso favor. Então ele não precisa gostar, né? Não tem problema se ele não gostar, eu vou continuar orando igual. Amém? Glória a Deus. Vamos Amém, então lá glória no a Deus. capítulo 18 de Lucas, uma parábola sobre a viúva persistente, né? Jesus estava contando esta parábola aos discípulos para dar um exemplo para eles. Ele contou esta parábola. Então vamos ler. Então Jesus contou aos seus discípulos, uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Ele havia... Ajeita aqui, desculpa aqui, gente, tinha alguém ligando aqui, atrapalhando aqui. Havia um homem... Deixa eu ver que eu me perdi aqui. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Jesus era especialista em parábolas, né? Jesus era especialista em contar uma história. E eu digo para vocês que eu acho que a melhor maneira de nós gravarmos muitas coisas, né? Aprendermos muitas coisas na nossa vida é através de uma história, através de uma história onde dá um exemplo. E Jesus contou a parábola desta viúva, que era uma viúva persistente, que ela orava continuamente. Então Jesus contou essa parábola e Jesus contou aos discípulos para que eles entendessem. Jesus queria mostrar para eles que a nossa oração devia ser sempre, né? Então, orar sem cessar não é o que diz a Bíblia, orar sempre e não desanimar. Que a nossa oração contínua e sem desanimar, né? Orando para que um juiz, para que Deus, no caso,
julgue a nossa causa, para que Deus pegue a nossa causa e julgue, porque Deus, ele é o justo juiz, né? E Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Então Jesus queria mostrar para os discípulos, queria que eles entendessem o poder que há nas nossas orações, o poder que há nas mãos de Deus para resolver as nossas causas. Quando nós pegamos a nossa causa e levamos até Deus, Deus ele vai julgar a nossa causa. Então Jesus disse que numa certa cidade tinha um juiz, e esse juiz ele não temia a Deus, e ele também não se importava com os homens. Veja que um homem com o coração duro, né? Duro para Deus e duro também para os homens. Então, Jesus disse, não temia a Deus e também não temia os homens. E havia também esta viúva que se dirigia continuamente a ele. Então, todos os dias ela se dirigia suplicando, faze-me justiça contra o meu adversário. Então, esta viúva se dirigia continuamente àquele juiz, julga a minha causa contra o meu adversário. A palavra não diz que tipo de causa era, quem era o adversário, mas a palavra deixa claro que ela tinha uma causa e que ela dirigia-se continuamente. E talvez essa causa trouxesse angústia, trouxesse aflição, algo que ela perdeu, algo que foi subtraído, algo que foi surrupiado, tirado. E o que a gente deve entender é que esse adversário era um adversário que tinha talvez autoridade, talvez tivesse força, talvez tivesse poder, mas ela não podia fazer nada contra esse adversário. E assim somos nós. Como é que nós vamos lutar contra algo invisível, que muitas vezes age na nossa vida e nós não sabemos como agir contra aquilo que está agindo contra nós? O nosso adversário, ele é invisível, ele age por meio de ações malignas, por meio de mãos humanas. Às vezes são mãos humanas que o diabo usa porque deu legalidade com força. Então nós precisamos mover o sobrenatural. Nós precisamos nos dedicar tempo à oração. Então Jesus estava dizendo que esta viúva clamava por justiça. Pedia justiça contra o adversário. E diz a palavra que por muito tempo esse juiz não deu atenção a esta mulher. Ele se recusou a fazer alguma coisa. Ele cruzou os braços diante da injustiça, diante da frustração, diante das tristezas, diante do sofrimento desta viúva. E se recusou a julgar essa causa. Ele se recusou a se envolver com a causa desta viúva. Mas a palavra diz que, finalmente, ele disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva ela está me aborrecendo. A insistência desta mulher em bater na porta do juiz e em dizer, julga a minha causa. Todos os dias ela julga a minha causa, julga a minha causa. Julga a minha causa contra o meu adversário, eu estou sofrendo, eu estou perdendo, já passaram dias, já passaram meses, já passaram anos, em nome de Jesus, julga a minha causa. A Bíblia diz que a nossa insistência, que a insistência desta mulher em orar, em clamar, em ir continuamente à porta do juiz bater, fez esse juiz colocar a mão na consciência. Esse homem já estava aborrecido, ou seja, ele estava prestando atenção na movimentação daquela mulher, naquelas atitudes do que aquela mulher estava fazendo de bater na porta e dizer, faz-me justiça. Então, a Bíblia fala em aborrecimento, ele estava aborrecido e ele decidiu, eu vou fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. Então, amados, assim é a nossa oração. Quanto mais nós oramos, todo dia nós dedicamos um tempo para pedir ao juiz de toda a terra, que é o nosso Deus, julga a minha causa. Dá atenção à tua filha que está aqui clamando por justiça, clamando para voltar a crescer, voltar a avançar, clamando para que o Senhor traga de volta aquilo que é meu, aquilo que foi perdido, aquilo que foi roubado, aquilo que foi tirado. Aquilo que foi por causa de injustiça, por causa de inveja, aquilo que foi travado, aquilo que tem atraso. Essa mulher estava continuamente batendo lá, até que esse juiz resolveu fazer justiça.
porque estava importunado, estava aborrecido. Ele disse: se eu não fizer justiça, ela não vai parar. Então ele decidiu, e Jesus continuou contando a parábola, dizendo: ouça o que diz o juiz iníquo, ouça o que diz o juiz. O texto fala que esse juiz, ele declarou com seus próprios lábios: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite? Ele está perguntando: acaso Deus não fará justiça aos escolhidos? Aquela viúva talvez não, com toda certeza, era uma escolhida de Deus, alguém que estava clamando pela sua causa, clamando a Deus por justiça, e ele questionou: acaso Deus não fará justiça a quem clama de dia e de noite? Porque quando nós clamamos de dia e de noite, quando nós batemos na porta, Deus mexe na cabeça do homem, Deus mexe no coração, pode ser o coração mais duro que for, Deus vai agir, e agir com sabedoria, e agir com pressa, para que a justiça seja feita na terra, porque o nosso Deus, ele é o justo juiz, ele é justo. Ele não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Ele sabe quem é quem, ele sabe o que foi feito e oculto e escondido, nas caladas, nas madrugadas. As obras malignas foram feitas para tirar, para mover, para trazer perda, para trazer prejuízo. Deus sabe de todas as coisas e vê todas as coisas. E este juiz, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite? Continuará fazendo-o esperar? Tudo isso ele está questionando. Eu lhes digo, ele pergunta e ele mesmo responde. Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então ele está mesmo questionando e ele mesmo respondendo. Respondendo que Deus fará justiça. Que Deus não deixará nenhum de nós desamparados, frustrados, tristes, abandonados por causa de uma perda, de um prejuízo, por causa de algo nosso que está travado, nos impedindo de avançar, de crescer, de prosperar, porque o inimigo foi lá, o inimigo tem mais força do que nós, foi lá e travou, foi lá e roubou, foi lá e meteu a mão, foi lá e botou prejuízo na tua lavoura, prejuízo nas tuas colheitas. Mas em nome de Jesus, é a nossa oração. Jesus está falando sobre oração, oração contínua, oração com propósito. E essa mulher tinha o propósito de todos os dias bater: julga a minha causa, juiz. Julga a minha causa. E hoje nós estamos aqui para pedir a nosso Deus: julga a nossa causa. Julga a causa aonde nós fomos lesados, roubados, aonde fomos impedidos de crescer, de prosperar, porque o inimigo, ele usa, de artimanhas, de armadilhas, de ciladas, de laços, mas nenhuma arma forjada e preparada vai prevalecer contra os filhos de Deus, porque nós vamos orar e Deus vai fazer justiça em nosso favor. Então eu declaro e profetizo que haverá mudança, haverá mudança. Aquele que não queria se envolver com a tua causa vai se envolver, aquele que não te dava atenção vai te dar a atenção, aquele que tem que dar a assinatura vai assinar, vai liberar, vai destravar. Em o nome de Jesus eu creio que haverá mudança, que ninguém vai impedir você de receber a tua bênção. Aquilo que está travado pelo inimigo vai destravar em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos declarar o Salmo 91, que diz que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, Tu és o meu Deus em quem confio. Ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito,
para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém, amados? Esse é o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção. Que Deus venha nos proteger, nos guardar, nos livrar de todo perigo, de todo mal nesses feriados de festas, onde o povo viaja, onde o povo vai, vem para um lado, vai para o outro. Que Deus esteja nos blindando do alto da cabeça, a planta dos pés, nos dando livramento e proteção. Amém? Livramento e honra para nossa casa, para nossa vida, para nossa família, em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Vamos clamar? Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesta tarde. Oramos em nome de Jesus, Pai. Oramos aqui clamando por um destravar. Clamando, Pai, para que o Senhor tome a nossa causa em Tuas mãos. Para que o Senhor venha, Pai, agir em nosso favor. Pedimos, Senhor, a Tua intervenção, a intervenção divina em nosso favor, em nossas causas, Pai. Pai, nós estamos orando por um destravar, orando por portas que estão travadas, portas que foram travadas pelo inimigo. Orando, Senhor, para que haja caminhos abertos. Orando, meu Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor venha calar as vozes contrárias, que o Senhor venha calar a voz dos adversários, calar a voz dos acusadores, calar a voz da mentira, em o nome de Jesus. Faz justiça, Pai, aonde a inveja atuou, aonde o espírito da inveja, aonde o espírito da manipulação, aonde o espírito jezabélico, aonde tudo está agindo, Pai, fazendo com que essa pessoa venha perder, tirando, tomando dela injustamente, Pai, que haja justiça em favor desta vida. Ela está hoje junto aqui comigo, Pai, reivindicando o que é dela por direito. Estamos pedindo por justiça, Deus, contra os nossos adversários, Pai, contra o adversário que é espiritual, mais fortes do que nós, mas mais forte é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Pai, em nome de Jesus, toma nossa causa, peleja em favor dos teus filhos e filhas. Entra, Pai, com a restituição, aonde o inimigo trouxe perdas, prejuízos, calamidade, injustiça, aonde trouxe problemas emocionais, problemas financeiros, Pai. Eu sei que tem pessoas tristes, frustradas, caídas, se sentindo uma derrotada, Pai, mas em nome de Jesus, o Senhor está tomando a causa dela hoje nas mãos, aonde teve atrapalho, aonde teve travamento, aonde teve um impedimento, Pai, que essa pessoa está estagnada, impedida de crescer, de avançar, de prosperar, mas nós cremos no Teu poder, Pai, nós cremos que o Senhor vai restituir em dobro tudo que ela perdeu, tudo que foi tirado, tudo que o inimigo roubou, em nome de Jesus. Toda manipulação injusta, toda mentira, calúnia, fofoca, toda manipulação dentro dos processos na justiça, todo o atrapalho, toda a confusão, toda a competição dentro de ministérios, em nome de Jesus, todo atrapalho, todo o mal que foi feito contra o casamento, todo o mal feito nos processos, nas finanças, todo o mal, toda a resistência na saúde, todo o mal que está, Senhor, no caminho, Pai, impedindo esta pessoa de chegar no seu destino, impedindo ela de avançar no seu propósito, impedindo ela de avançar dentro do ministério. O calamasturianda labacanda labassai, orabababa. Desce com poder, desce com poder, desce com poder, desce com a tua glória, o teu favor, a tua justiça. O calamasturianda labacanda larabassai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Caminhos destravados, intervenção divina, o poder de Deus se manifestando na terra, o poder de Deus se manifestando, em nome de Jesus. Dissipa as trevas, dissipa o mal, vai largando as bênçãos, vai largando a família, vai largando a saúde. Sai, Satanás,
Satanás, sai, Satanás. Jesus Cristo te repreenda. Todo mal sendo cancelado, desfeito. Tudo que foi feito, roubado, manipulado por meio de obras malignas, feitiçarias, bruxarias, encantamento. Todo mal vai ser frustrado. Ficarão confundidos e envergonhados os adversários. Em o nome de Jesus, todo mal seja cancelado agora. Em o nome de Jesus, todo mal é destruído agora. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos o espírito da manipulação, o espírito da inveja. Em nome de Jesus Cristo, o sangue de Jesus tem poder. Blinda, Pai, os teus filhos e filhas com teu sangue do alto da cabeça à planta dos pés. Revestindo com toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes diante das investidas malignas. Traz um destravar. Tira, Pai, da humilhação, do fracasso, da derrota, da ruína. Entrega, Pai, as bênçãos sem medidas. Abre o céu sobre os teus filhos e derrama as bênçãos. Libera tudo que está preso, libera tudo que está retido, tudo que está no nome dela, vem para ela, vem para ele, em nome de Jesus. Em o nome de Jesus Cristo, nós dissemos, destrava, remove, tira todo laço, todo embaraço, todo o empecilho, por meio da fé, por meio do clamor, por meio da oração, Pai. Ouve a oração e faz justiça, Pai, contra os adversários, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, receba a cura, receba a libertação, seja livre, caminhos abertos, caminhos destravados, receba, você vai chegar no seu destino, você vai romper no teu propósito, romper no teu ministério, romper na saúde, romper nas finanças, rompimento total e completo da parte de Deus, em o nome de Jesus. Senhor, restitui, Pai, teus filhos têm direito à restituição. 2 vezes mais, 100 vezes mais do que o inimigo tirou. Deus vai restituir o que você perdeu. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Glória a Deus, amados. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos aí então terminando o 5º dia, né? Então façamos o que Jesus disse, mesmo frustrado, humilhado, cansado, não pare de orar. Ore sem cessar. Fica na paz do Senhor Jesus, nós amamos vocês em Cristo.